Que bom estar com você mais uma vez no programa Revivados por Sua Palavra. Estamos estudando o livro de Oséias e é sempre bom estar junto com você para ouvirmos a voz de Deus, porque a voz de Deus se revela a cada um de nós através da Bíblia. A Bíblia é a carta de Deus falando ao nosso coração e por isso estamos felizes, ficamos felizes quando temos a oportunidade de lê-la. Bom, vamos juntos então lendo Oséias. Hoje, Oséias, capítulo 6. Antes de ler, eu quero fazer uma oração com você. Lembrando que você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook ou no Twitter, no PR Evandro Fávero. E também você pode seguir-nos no youtube.com/revivados por Sua Palavra NT. Vamos orar. Querido Pai, bondoso Deus, mais uma vez pedindo a Tua sabedoria, nós oramos em nome de Jesus para que possamos compreender e também praticar a Tua Palavra. Em nome do Senhor oramos. Amém. Muito bem, Oséias capítulo 6, ele é uma exortação ao arrependimento, apresenta a denúncia da inconveniência e da iniquidade do povo. Eu gostaria de ler o capítulo todo com você, são apenas 11 versículos, e a Bíblia diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, e Ele nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pela misericórdia, aliás, quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade que pratica a injustiça, manchada de sangue, com cordas salteadoras, espreita como que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado e também tu, ó Judá, serás ceifado. Bem, aqui nós temos o versículo 1. Após o povo ter sido despedaçado pelo divino leão, conforme Oséias 5,14, ele caiu em si e buscou renovar a aliança com o Senhor. Então, no verso 1, ele há um apelo, né? Tornemos para o Senhor. Cada dia nós devemos tomar essa decisão de voltarmos para Deus. Voltar os nossos olhos, voltar os nossos pensamentos, voltar no sentido de arrepender-nos dos pecados e voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você tenha sido membro da igreja e tenha se afastado dos caminhos de Deus e hoje está me ouvindo. O chamado de Deus é para você hoje. Tornemos para o Senhor. Ele nos sarará. Tornemos para Deus. No verso 2, depois de 2 dias, ao terceiro dia, aparece aqui essa expressão, né? Depois de 2 dias, ao terceiro dia. Essa referência diz respeito ao curto período de tempo, quando o povo de Deus verdadeiramente se arrepende. O Senhor restaura o seu relacionamento com o povo. A esperança dos israelitas por um avivamento estava ligada às antigas promessas de Deus por intermédio de Moisés. No versículo 3, que nós já lemos, há um apelo dramático aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí diz, como a alva, a sua vinda é certa. Sobre nós, como chuva serôdia que rega a terra. 3 coisas nesse único versículo. Nossa maior necessidade, conhecer o Senhor. Nosso grande desafio, não desistir desse propósito. Conheçamos, e aí diz, prossigamos em conhecer. Uma coisa é você conhecer um dia alguém. Outra coisa é você prosseguir conhecendo mais a fundo essa pessoa, conhecendo os detalhes dessa pessoa, as intimidades dessa pessoa. Uma coisa é você conversar com uma pessoa num terminal de ônibus, ou
num aeroporto e conversar sobre os detalhes superficiais da vida. A outra é você conhecer os detalhes íntimos da vida dessa pessoa à medida que você vai prosseguindo no conhecimento. Então há um apelo aqui para que a gente conheça Deus, mas que a gente prossiga no conhecimento. E aí está falando de intensidade, está falando de regularidade na comunhão com Deus. Depois diz aqui ainda, no versículo 3, diz, a sua vinda é certa. Jesus voltará para nos buscar. É a maior de todas as promessas da Bíblia. Diz, a sua vinda é certa. Mas diz aqui mais que a sua vinda é certa como a chuva serôdia. Ou seja, a chuva serôdia também é uma representação de um derramamento especial do Espírito Santo nos últimos dias sobre o povo de Deus. Nós devemos clamar pela chuva serôdia. Nós devemos pedir pela chuva serôdia, porque é o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas que nos preparará para a segunda vinda de Cristo e que nos dará capacidade para conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. A presença e as bênçãos de Deus cairiam como a chuva que rega e renova a terra. A chuva serôdia em Israel caía na primavera, aliás, e proporcionava um crescimento das plantas. Quando a chuva se adiantava, caía no outono, amaciando o solo para o plantio. No verso 4, apresenta aqui uma seção que contém mais uma menção aos pecados de Israel, com ênfase em seu amor pervertido. Mais uma vez, entretanto, a conclusão desse alerta traz uma nota de esperança. O amor de Israel podia ser instável, mas o de Deus é imutável. O versículo 4 deixa isso claro, né? Bem claro. Diz aqui o texto, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que passa. Então veja, o nosso amor é como orvalho, mas não o de Deus. O amor da geração de Oseias era de curta duração. Desaparecia rapidamente, como a neblina, o orvalho com a luz e o calor do sol. Mas não o amor de Deus. No verso 5, lembra, diz ali, Deus fala que abateu os profetas, né, pelo poder da sua boca. Ou seja, os profetas anunciaram o julgamento destrutivo de Deus que recaiu posteriormente sobre o povo orgulhoso. A declaração, os meus juízos sairão como a luz, sugere que o julgamento do Senhor seria evidente e repentino, como um raio forte. Depois, aí outro verso que me chamou muita atenção é o verso 6 e 7. O verso 6 e 7 diz, misericórdia quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus eu quero e não holocaustos. Misericórdia, nesse caso, significa lealdade ou consagração. O conhecimento de Deus não se refere simplesmente à ciência, mas a um conhecimento genuíno da autoridade do Senhor que gera obediência aos mandamentos de Deus. Então, o que Deus está pedindo aqui é misericórdia para com as pessoas e conhecimento de Deus. No versículo 8 e 9, nós lemos aqui sobre Gileade, os que praticam injustiça e tal. Até mesmo as cidades de Gileade e Siquém, onde os assassinos podiam encontrar asilo, contaminaram-se com derramamento de sangue. Que triste. No versículo 10 depois, que é o penúltimo verso, diz, eu vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, prostituição. Um termo parecido com uma coisa horrenda se encontra em Jeremias 29, versículo 17, para descrever figos estragados. E aí vem o verso 11. O verso 11, repetindo, diz, tu também, ó Judá, serás ceifado. A analogia do julgamento de Deus com uma ceifa indica que o julgamento era inevitável e que o Senhor não deixaria coisa alguma escapar. Nada pode escapar dos olhos de Deus. Ele conhece todas as coisas. Gileade era a região mais importante ali da Transjordânia. Algumas vezes esta região era representada pelo nome Gileade. Samaria, a oeste do rio Jordão, cometera pecado. Gileade, a leste do Jordão, também cometera um mal. Deus apontou o mal dos sacerdotes em Gileade. Eles deviam ser instrutores de assuntos religiosos, professores, maestros. Deus esperava que tivesse um padrão moral elevado. Mas os sacerdotes agiram como um bando de ladrões à espera de um homem para emboscar e matar no caminho
para a cidade refúgio de Siquém, como faziam os ladrões de maneira geral. Deus viu coisas horríveis no reino do norte em Israel. Aos olhos de Deus, a sua adoração de ídolos era como prostituição. Eles contaminaram a si mesmos. Por sua adoração de ídolos, por sua lascívia, eles quebraram seu relacionamento com Deus. Talvez eu tenha falado para alguém que tenha quebrado o seu relacionamento com Deus. Talvez esteja falando para alguém que tenha vivido uma vida de lascívia, uma vida de promiscuidade. Talvez esteja falando para alguém que tenha traído a sua esposa pela internet. Talvez esteja falando para alguém que não consegue se manter puro, que cobiça todas as mulheres que vê, ou que tem a mente pervertida porque já manchou com o pecado de tanto fazer coisas erradas. Talvez esteja falando alguém que tem o vício de mentir e você não consegue mais ser honesto, falar a verdade. Querido amigo, Deus pode restaurar. Deus pode restaurar. Só que nós temos que responder positivamente ao amor imutável de Deus por nós. Aí, se a gente fizer isso, nós vamos desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Ele e aí vamos vencer. Tira o foco das coisas e põe o foco em Deus. Tira o foco da tentação e põe o foco no Senhor. Tira o foco das suas próprias forças e coloca o foco em Deus. Passa tempo com Deus, passa tempo orando, passe tempo lendo a Bíblia, passe tempo conversando com o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. O que você acha? É possível fazer isso? Amigo do fundo do coração, Deus te ama. Deus quer te salvar. Deus quer te levar para o reino celestial. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar a tua saúde. Mas você tem que tomar decisão. Depende de você. E aí? Vamos em frente? Vamos em frente? Vou orar então por isso. Querido Pai, ajuda-nos a avançar, a confiar no Senhor, a crer em Deus e assim receber força dos altos céus para seguir em frente, sermos fiéis e recebermos as bênçãos que só Deus pode nos dar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido amigo. Lembre-se, seja revivado por sua palavra.